Bom dia. Obrigado. A gente estava em Uberlândia duas semanas, né? Acho que tá ligado. 2 semanas atrás. Tá muito baixo. O do Cláudio aqui está bem baixo. Será? Acho que deu, né? Beleza. E era uma conversa a respeito de tecnologia. Eu estava comentando com eles lá a respeito de uma expressão que surgiu na década de 70, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar. A expressão é choque com o futuro. Não sei se vocês já ouviram falar. A expressão da década de 70. E... Ixi, agora ficou alto. Desliguei isso daí. E aí, o que é essa expressão, choque com o futuro? A expressão é assim, olha, imagine uma cena, você já deve ter visto, espero que não tenha acontecido com você, que é quando você não percebe que uma porta de vidro está fechada e vai tentar atravessar. Espero que não tenha acontecido isso com você. Esse dia aconteceu isso com a pessoa lá no nosso pequeno grupo com a gente lá, tadinha, e ela bateu exatamente no lugar que a testa já estava machucada. Vamos imaginar o contrário agora. Vamos imaginar que você está parado e uma placa de vidro vem na sua direção e bate em você. Né? Mesma coisa da primeira. Né? Fisicamente falando, mesma coisa da primeira situação. O que é o choque com o futuro? O choque com o futuro é quando você está em movimento e a placa de vidro também está em movimento. E aí, esse choque faz com que você perca a orientação. Então, você bate e não sabe muito bem aonde que você está, para onde que você vai, e assim por diante. A nossa geração vive essa situação, o choque com o futuro. Eu estava comentando com eles lá a respeito de uma tecnologia que já está pronta, que é o cemitério do futuro. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar. O que é o cemitério do futuro? Uma pessoa morre, e aí as cinzas dela são colocadas num determinado lugar, no cemitério. Aí você chega lá no cemitério, aperta um botão, a imagem holográfica dessa pessoa aparece na sua frente. E aí essa imagem holográfica se conecta com todas as informações acumuladas de redes sociais dessa pessoa. Através de inteligência artificial, essa pessoa começa a conversar com você. Entenderam? O nome disso é desorientação. Imagine você perdendo um ente muito querido, perdendo uma pessoa muito próxima. E no auge do desespero, como eu vi algumas pessoas viverem, vai a um cemitério. Chega lá, aperta o botão, plim, aparece uma imagem da pessoa na sua frente, essa pessoa começa a conversar com você a partir de tudo aquilo que ela deixou nas redes sociais e de anos de rede e informação acumulada ali. Vai fazer sentido o que a pessoa está dizendo. O que a pessoa está dizendo para você ali, aquela imagem está dizendo, vai ter alguma lógica. Vai ser algo de fato que fez parte da história daquela pessoa. Mas nós sabemos que aquilo é totalmente desorientador. Entenderam? Esse é um exemplo exagerado do choque com o futuro. Nós estamos vivendo essa situação, exatamente esse momento. Mas não é sobre isso que eu queria falar, não. O que eu queria comentar com vocês é que num determinado momento, vocês devem saber dessa história, o apóstolo Paulo também viveu um choque. Ele estava no caminho para Damasco e viveu um choque não com o futuro, ele viveu um choque com o eterno. Quando o Jesus eterno, não o Jesus que esteve aqui durante 33 anos, mas o Jesus da eternidade, fala com ele de maneira glorificada e ele tem um choque violento. Esse choque fez com que Paulo saísse daquele lugar e fosse para a Arábia. Deixou ali o ambiente que ele conhece, deixou a Palestina, deixou Jerusalém, deixou a Galileia e foi para a Arábia. Para fazer o quê? Para reler as Escrituras. E isso me chama muita atenção, muito, porque eu quero conversar com vocês hoje com uma parte das Escrituras que é muito conhecida. E tudo aquilo que é muito conhecido cria em nós um empecilho para ir adiante, para que a gente possa, de fato, ser abençoado com o que a palavra tem para esse instante. Eu queria conversar com vocês sobre a história de José, filho de Jacó. Como é uma história muito, muito conhecida, em especial em dias de TV Record, em dias de Hollywood, né? Não é tão simples fazer essa leitura com vocês, porque vocês, muito provavelmente, conhecem essa história do início ao fim. Mas eu queria que você se esforçasse comigo, fizesse um esforço mesmo, um exercício mental, para viajar comigo
em algumas outras partes que a gente não costuma ler. E aí vai ser fundamental que você leia junto comigo. Vai ser determinante que você leia junto comigo e acompanhe algumas expressões que nós vamos tirar juntos aqui de uma história conhecida. Mas eu queria me exercitar com vocês e tentar, junto com vocês, ir para mais adiante nessa história conhecida, de tal forma que todos nós sejamos abençoados aqui com direção, com rumo, com propósito, com sentido. Ok? Então, antes disso, baixe sua cabeça e faz esse pedido, que todos nós aqui possamos reler. Deus amado, em nome de Jesus, permita-nos a presença do Teu Espírito, abrindo os nossos olhos para a Tua Palavra, de tal forma que nós possamos reler as Escrituras, de tal forma que nós possamos Te ouvir, falar, nós possamos Te perceber mexendo conosco, nessa manhã em especial, no tempo que se chama hoje, em nome de Jesus. Eu não sei, talvez a palavra religião para você, eu sempre achei essa palavra muito interessante. A palavra religião vem do latim, e a maior parte de vocês deve fazer uma associação de religião com religar, né? Uma tentativa do ser humano, do homem de uma forma geral, produzir uma ligação com o divino. Mas essa é uma palavra que tem outras interpretações e tem outras formas de ler. Um jeito de olhar para a palavra religião, por exemplo, Santo Agostinho olhava para essa palavra como ao invés de ser religare, ele lia como reelegere, ou seja, olhar novamente, tomar novas decisões. Isso para ele era a palavra religião. Tem uma outra forma, que é exatamente o que eu quero fazer com vocês aqui, que é religião do ponto de vista do relegere, reler, aquilo que também foi fundamental na vida de várias pessoas. Então, é isso que nós vamos fazer. Para isso, abre lá, por favor, a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. Eu vou pensar o menor número possível de versículos aqui, mas todos eles vão ser muito importantes para a gente fazer uma releitura, literalmente. Gênesis capítulo 37. Vou ver se eu consigo chegar no final dessa vez. Na primeira reunião eu não consegui chegar no final, vamos ver se nessa eu consigo. Tá certo. Diz assim, Gênesis capítulo 37, versículo 1: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, eu queria fazer uma pausa aqui, porque isso por si só já merece um certo cuidado de todos nós aqui. Gênesis está dizendo, o escritor de Gênesis está dizendo que a história que ele vai contar é a história da família de Jacó. E aí ele diz, quando José tinha 17 anos. Muito bem, deixa eu fazer um parêntese aqui, porque nem todo mundo é tão familiar em relação a isso. A história do povo de Israel tem 3 pais, 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é o pai de 12 filhos que dão origem a 12 tribos, as 12 clãs desse povo, né? É Jacó o pai de Ruben, de Simeão, de Dan, de Levi, de Judá, de José. Muito bem, José era o filho mais novo nesse momento aqui, o filho mais novo do que ele, que é Benjamim, vai nascer daqui a pouquinho. Mas aí José é esse cara querido que tinha, nesse momento da nossa história, guardem essa informação, 17 anos. Versículo 3 diz assim: Jacó, dependendo da sua versão aí, Israel, que é o mesmo nome, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma longa túnica. Isso para a nossa cultura é meio estranho, mas esse é um sinal diferente dado para um filho especial. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, vamos entender, nós estamos falando aqui da família que deu origem ao povo de Israel, nós estamos falando do povo de Deus, mas é uma família que nem sempre é tão organizadinha assim como a gente imagina, como é o caso de Davi, como é o caso de vários outros. Nós estamos aqui com a família de Jacó. Só para que você entenda, Jacó tem filhos com 4 mulheres diferentes e muito parecidos nas idades. Então não fique imaginando que são 12 filhos e uma filha, mais ou menos como a gente tem hoje, em que vem um na sequência do outro. Não, são vários filhos e eles têm idades muito próximas, todos eles. Mas o fato é o seguinte: o pai, o patriarca, o
cara que tomava conta daquele clã naquele momento, que é Jacó, escolheu um dos 12, melhor dizendo, filhos para ser o querido, para ser o especial, para ser o protegido, para ser o privilegiado. Inclusive deixa isso muito claro a partir da roupa que ele tem. Quem olhasse para ele saberia, esse é o filho especial do papai. Quem era o papai? O papai era o chefe do clã. Importante a gente entender. Abraão foi muito rico, Isaac foi muito rico, Jacó é um homem muito rico. Nós estamos falando de algo que tem mais ou menos 3.500 anos. Essa é uma família nômade, ficava se locomovendo, se movimentando de acordo com que a geografia, de acordo com o tempo, de acordo com o que fosse necessário, obrigasse. E eles iam caminhando ali. Só que à medida que eles iam caminhando, rebanhos iam juntos, servos iam juntos, famílias iam juntos. É como se uma aldeia inteira tivesse se locomovendo. Nessa aldeia tem um chefe, nessa aldeia tem o patriarca. E o patriarca tem um filho especial, esse, José, o querido, o favorito. Muito bem. José, como a gente já sabe, vocês perceberam que idade que ele tem aqui? 17 anos. Guarda isso. 17 anos e ele já demonstra uma sensibilidade para sonhos, tanto do ponto de vista dos seus próprios sonhos, como a gente já sabe, mais adiante, a interpretação de sonhos de outras pessoas. José tem uma habilidade diferente aí. E nós estamos num momento diferente do nosso, em que as pessoas, ao sonhar, pensavam a respeito dos sonhos, queriam saber o que aqueles sonhos significavam. Havia estudiosos específicos para esse tipo de coisa. A nossa cultura traduziu com o nome de magos. Magos, nesse aspecto, não eram as pessoas que faziam magia, eram as pessoas que tinham habilidades, sabedoria, capacidade para interpretar sonhos, interpretar a vida de uma forma geral. Muito bem. José, que vivia num ambiente de amor e ódio, era amado pelo pai e pela mãe, mas era odiado por seus irmãos, tem um sonho. O sonho nós sabemos, dá uma olhadinha no sonho, versículo 6. Ouçam o sonho que tive. José chama a família para uma reunião familiar. Gente, quero fazer uma reunião com a família, chama todos os irmãos. Tive um sonho. Qual que é o sonho? Ele olhou para um feixe de trigo, semelhante a esse que está em cima da mesa aqui. Então, trigo, é isso que está aqui. Então, à medida que as pessoas iam colhendo o trigo, iam juntando o trigo desse jeito que estão aqui, ia fechando, ia amarrando e fechando em feixes de trigo. Aí ele sonha o seguinte: estávamos, nós todos aqui, amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Estão enxergando a cena? Tenta imaginar isso comigo. Meus irmãos, é o seguinte: tive um sonho. Nós estávamos no campo, estávamos todos lá colhendo trigo. E a gente foi colhendo trigo, todo mundo colhendo, cada um foi fazendo um feixe semelhante a esse. Então está lá o feixe do José, está o feixe do Rubem, está o feixe do Levi. De repente, o meu feixe ficou em pé. E os feixes de vocês todos se dobraram diante do meu. Ele já era querido da turma, né? Depois desse sonho, o pessoal deve ter adorado, né? E a interpretação veio de imediato. E esse é o ponto que eu queria conversar com vocês. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer então que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Eu queria parar nesse ponto com vocês. A gente já sabe dessa história. A gente já sabe o que vai acontecer com José, a gente já sabe que ele acaba depois de uma montanha russa gigantesca chegando lá no Egito, e a gente já sabe que um dia os irmãos vão se dobrar diante dele. Detalhe importante: eles vão se dobrar porque José vai reinar sobre eles? O que eu quero comentar com vocês? Que eles interpretaram um sonho, e talvez inclusive José tenha interpretado o sonho, mas essa não era a verdadeira interpretação do sonho. Embora parecesse óbvia, embora parecesse lógica, inclusive quando os irmãos vão comprar a comida dele lá na frente, parece até que é isso mesmo, mas não é. Essa não é a história de fato, essa é a história que parece ser. E eu queria comentar sobre isso com vocês, é esse o caminho que eu quero desenhar aqui junto com vocês. Nós vamos perceber que a história de José parece ser escrita por dois autores diferentes. A nossa também é assim.
Queria que você prestasse bastante atenção nisso. É essa releitura que nós vamos fazer da história de José. Mas o meu interesse principal não é na história de José. O meu interesse principal é que todos nós sejamos despertados pelo Espírito a olhar para a nossa história, de fato, como sendo escrita de dois lugares. E a gente vai perceber isso de maneira muito clara à medida que a gente for lendo a história de José. Como a gente já sabe, mais adiante, José vai, porque o pai mandou, encontrar com os irmãos, bem longe. Vão para bem longe. Eles estavam numa região chamada Hebron, eles vão para um lugar bem distante, porque naquele momento buscar pasto não era uma coisa tão simples, eles são nômades, lembrando. Então os 10 vão, os 10 irmãos vão. O mais novinho não tinha nascido ainda, ou era bem cuidado ali ainda. Então está lá José, 17 anos. O pai vira para ele e fala assim: José, vai ver como é que estão seus irmãos e me traz notícia deles. Eles estavam muito longe. Os irmãos estão lá muito satisfeitos com José e os sonhos dele, com a roupa dele. E aí estão lá eles se reunindo, os 10. Aí eles percebem de longe José chegando. Quando eles veem José chegando, eles dizem assim, capítulo 37, se você puder acompanhar comigo, eu vou te dizer que a sua leitura vai ser outra. Mas tudo bem se você não puder. Eles, versículo 18, capítulo 37, eles o viram de longe. E antes que chegassem, planejaram matar. Vamos matar esse menino. Vamos resolver esse assunto aqui agora. E aí eles completam. Lá vem aquele sonhador. É agora. Vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços que estão aqui, numa dessas cisternas que estão aqui, e diremos que um animal selvagem o devorou. E aí olha o final da frase. Nós vamos ver o que vai ser daquele sonho. Interessante, porque esse sonho nunca foi a desfavor deles. Esse sonho nunca foi para dizer para eles, os irmãos, de alguma coisa ruim que aconteceria com eles. Só que eles estão lendo a história deles mesmos de um lugar totalmente equivocado. E eles estão, inclusive, querendo dar um jeito de matar o sonho. Que coisa assim, gente, que coisa forte isso. Eu costumo dizer, vocês já devem ter me ouvido falar a respeito disso. A história de Jó, nesse aspecto, não de José, a história de Jó, nesse aspecto, é uma história que é muito interessante, porque a história começa e o escritor da história de Jó nos coloca num lugar diferente. É como se nós todos, no início da leitura de Jó, fôssemos levados para um lugar que Jó mesmo nunca esteve. Então, é como se nós fôssemos levados para um lugar, então estamos lá, todos nós aqui, lendo a história. De que lugar? Nós estamos olhando para a história de Jó, começando olhando para Deus conversando com o diabo. Beleza. Aí depois a gente olha e vê Jó vivendo o dia a dia dele. E aí nós, ingenuamente, achamos que estamos numa posição privilegiada. E estamos mesmo. Nós olhamos para a história como quem enxerga uma dimensão, olhamos para a história de Jó como quem enxerga outra dimensão, e a gente vai lendo a história de Jó achando que nós estamos entendendo o que está acontecendo com Jó. E é uma bobagem. Nós nunca entendemos o que aconteceu com Jó. Se a gente entendeu o que aconteceu com Jó, me explica então Jó ter perdido 10 filhos. Me explica. Ah, não, lá na frente, Jó teve mais 10 outros filhos. Para quem é pai e mãe, então me explica, 10 filhos substituem 10 filhos? Vamos imaginar que entre os 10 primeiros filhos de Jó, tinha lá um filho, estava lá um filho, chamado Gustavo. E ele morreu. Aí nasceram outros 10 filhos. Eu, como pai, vou esquecer do Gustavo? Então, não tenta entender a história de Jó. Nós não entendemos a história de Jó. Nós aprendemos com a história de Jó que a história de Jó é vivida em 2 lugares. E no final das contas, nós entendemos da história de Jó e da história de José, que são 2 histórias, uma construída no visível, outra construída no invisível, e essas histórias não estão descontroladas no sentido de que há propósito na vida de Jó, assim como na vida de José, assim como nas nossas vidas.
São histórias de pontos de vista diferentes, todos nós. Só que se nós olharmos para a nossa história do ponto de vista daqui para aqui, nós perdemos a chance de entender que há uma outra história sendo escrita no invisível, que nós não entendemos, mas isso não significa que nós não possamos aprender que nós temos propósito. O mesmo de José. Exatamente o mesmo de José. Mas vamos continuar a história de José. Porque a história de José continua, como a gente já sabe. José, ao invés de ser morto pelos irmãos, bate uma crise de consciência lá e eles resolvem vender José. E aí José é vendido por uma romaria que passa lá perto, uns cacheiros viajantes passam ali, que são da família deles, inclusive, a partir de Abraão. Beleza, José é vendido, depois ele é revendido, já ganharam uma graninha em cima de José ali, né? Venderam, já colocaram lucro em cima, e foi vendido para a família de um cara muito importante lá no Egito. Gente, faz esse exercício comigo. José, de príncipe, do dia para a noite, vira o escravo de uma casa, numa cultura que ele não faz a menor ideia. Não tinha internet, não tinha livro. Eu fico imaginando José, eu até tinha buscado umas imagens para colocar aqui para trabalhar o nosso lúdico. Eu fico imaginando José saindo lá de Canaã, fazendo uma viagem de muitos dias a pé, acorrentado, chegando em Tebas, chegando em Mênfis, chegando lá no Egito. De repente ele chega, uma cidade cosmopolita, riquíssima, e ele andando. Olha para a turma, o cabelo do pessoal é diferente, a roupa é diferente, a língua é diferente. Aí ele olha e vê aquelas obras impressionantes, porque as pirâmides já estavam lá. Então, eu fico imaginando, né, José chegando ali, talvez não as grandes pirâmides como a gente conhece, mas algumas obras já estavam ali, muito diferentes dos cananeus. Os egípcios, assim como os mesopotâmios, eram muito mais evoluídos do ponto de vista tecnológico do que os cananeus, inclusive os israelitas. Eu fico imaginando José chegando lá, olhando para aquilo tudo, mas é o seguinte: ontem eu era príncipe, hoje sou escravo. Consegue imaginar isso? Só que aí, se você olhar junto comigo para o capítulo 39, a gente vai ver um negócio muito estranho. É porque a gente já se acostumou a fazer essa leitura. Capítulo 39 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Eu não sei se vocês sabem, tem alguns estudiosos do Antigo Testamento que acham que o Antigo Testamento foi compilado por vários autores diferentes, e ele foi feito e refeito várias vezes, em especial depois do exílio, de tal forma que o Antigo Testamento tem vários compiladores, vários escritores, entre aspas. Tem, por exemplo, gente que acha que tem o escritor javista, que coloca o nome de Javé e Yavé no contexto. Tem o escritor que é o eloísta, aquele que coloca Elohim no contexto, porque tem partes do Antigo Testamento que parece que são dois escritores mesmo, como essa. O texto diz assim, ó: o Senhor estava com José. Como assim estava com José? Que Deus é esse que está com José? Que Deus é esse que permite que José saia da casa do pai dele, onde ele era amado, era respeitado, era um príncipe, e vira escravo? Do dia para a noite. Como assim? Estão entendendo? Essa história dá a sensação para a gente que tem dois autores escrevendo. E é mesmo. É isso mesmo. É assim que a gente deve ler. Tem duas histórias sendo desenhadas aqui em José. Uma é a história dos olhos vendo. Outra é uma história daquilo que os nossos olhos não estão vendo. O que os nossos olhos não estão vendo? Que o Senhor estava com José. Nós vemos isso? Não. Não vemos. Entenderam? É assim com José, foi assim com Jó, é assim com cada um de nós. Tem uma história que os nossos olhos estão vendo. Tem dias que essa história, inclusive, parece estar muito boa. Tem dias que nem tanto. Essa é a história que nós estamos vendo. Mas há uma outra história. E nessa outra história que os nossos olhos não estão vendo, eu queria lembrar vocês: o Espírito do Senhor está conosco. Em todos os lugares.
numa história que nós não vamos entender todas as coisas. José não está entendendo. Na verdade, nem eu estou entendendo bem, para falar a verdade. Como assim? É porque eu já sei o final da história, então eu acho que estou entendendo. Muito bem, a gente continua, a gente já sabe, a mulher do dono da casa vive um drama com ele, porque José, a Luciana não gosta que eu falo isso não, mas José tinha um problemaço. José era bonito. Isso é um problema para homens e mulheres. E aí José é cobiçado pela mulher. Vocês já sabem dessa história, a história não é novidade, mas eu vou pular, como a gente já sabe. O dono chega e fala assim: como que você faz um negócio desse? Como que você tenta estuprar minha mulher? Como que você tenta abusar da minha esposa? E manda ele para a cadeia. A gente já sabe dessa história. Muito bem, a história continua, José é preso, e aí, nesse mesmo capítulo 39, olha de novo, versículo 20. Mandou buscar José, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. De novo? Como assim? E detalhe, o texto ainda diz assim, e o Senhor o tratou com bondade. Na boa, gente, se nós não soubéssemos do início, do meio e do fim dessa história, a gente pegasse essa história pela metade e falava assim: mas como assim? O Senhor estava com ele e o Senhor estava tratando José com bondade? Como que pode ser bom? Ontem eu era príncipe, anteontem eu era príncipe, ontem eu era escravo, agora eu estou pior ainda, agora eu sou preso, e o Senhor está tratando comigo com bondade? Não, meu conceito de bondade é outro. É mesmo, nosso conceito de bondade é outro. Nós temos dificuldade de perceber que a vontade do Senhor é boa, de cor a gente sabe, né? Mas no dia a dia, quando algumas coisas acontecem com a gente fala: mas não é possível, isso não pode ser bom. Como algumas pessoas já perguntaram: não, se Deus é bom, isso não podia acontecer. Várias pessoas já levantaram essa questão, tentando entender a maldade, tentando entender o mal. Bobagem. Não há explicação para o mal. Isso é petulância nossa. Mas a história continua, e aí, gente, está lá José preso. A gente já sabe da história. E o Senhor está com ele. De novo, duas histórias, dois escritores. Uma história a partir do céu, outra história a partir da terra. A nossa história. A nossa história está sendo escrita a partir da terra e a partir do céu. A história de todos nós. Cuidado para não caminhar como se a sua história fosse só vista da terra para a terra. Por que eu digo cuidado? Porque não é a verdade. Essa não é a verdade a respeito de nós. A verdade a respeito de nós envolve uma história na terra e no céu. Inclusive é no céu que a gente deve aprender a guardar os nossos tesouros. É no céu que o nosso coração deve estar. Mas vamos continuar. A gente já sabe, chega lá na prisão, a habilidade de sonhos, a habilidade, a sensibilidade de José para sonhos acontece. Como a gente já sabe, tem lá duas pessoas especiais, duas pessoas diretamente ligadas ao dono do mundo, o faraó. Estava lá o copeiro-chefe e estava lá o padeiro-chefe. Os dois têm um sonho que tem uma certa similaridade na mesma noite. Na mesma noite os dois têm sonhos. E como eu já disse para vocês, sonho nessa cultura era algo importante. Os dois acordam do sonho, um fala do sonho para o outro, estão lá perdidos na prisão, desorientados. E aí José fala assim: calma, há Deus no céu, dá para a gente interpretar esse sonho aí. Qual que é o sonho? Me conta. Aí um deles, que era o copeiro-chefe, conta o seguinte: eu sonhei que haviam 3 cachos de uva, eu amassava esses cachos, mais ou menos assim, amassava o cacho de uva e o faraó tomava desse vinho, dessa uva da minha mão. Aí José, a interpretação do sonho é a seguinte: os 3 cachos representam 3 dias, daqui 3 dias você vai voltar a servir o faraó e ele vai voltar a tomar os vinhos que você serve. O copeiro-chefe ouviu isso, o padeiro-chefe ficou animado, falou: nó, legal, deixa eu contar o meu sonho para ele também. O meu sonho também tem 3, são 3 cestos de pães. Os 3 cestos de pães são invadidos por aves do céu, que vão pegando os meus cestos e levando. Aí José: vou interpretar o sonho.
São 3 dias também. Em 3 dias você vai morrer enforcado. O cara esperando um sonho, uma interpretação boa, né? E o fato acontece, né? Um retorna, volta a servir o faraó, e o outro em 3 dias é enforcado. Antes de sair, o que foi liberado para voltar a servir o faraó, antes de sair, José encosta, opa, peraí, não é assim não, você vai saindo assim, peraí, bateu um papo aqui, interpretei o sonho, não esquece de mim não. Eu acho isso sempre engraçado, eu comentava agora há pouco, sempre me chamou a atenção. Eu fico imaginando se eu sou o copeiro-chefe, e um cara vai e interpreta um sonho desse a meu respeito, interpreta um sonho do meu par aqui, que morre 3 dias depois enforcado, e aí o cara vai e interpreta os 2 sonhos, mas eu saio dali e esqueço. Vocês não acham isso engraçado, não? Como que esquece um negócio desse? E José, que agora está ali com seus 30 anos, fica mais 2 anos preso, simplesmente porque o copeiro-chefe esqueceu. Não dá a sensação de que o José está largado? Essa é a visão de quem está olhando para essa história com os olhos da terra. Como quem olha para essa história contada a partir do céu, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Muito bem, 2 anos depois, o faraó, o dono do mundo, o cara também tem um sonho. E aqui eu queria abrir um parêntese. Quando o faraó tem um sonho, que é aquele famoso sonho das vacas gordas, das vacas magras, inclusive que dá origem a um ditado popular até hoje aqui para nós, são tempos de vacas gordas, são tempos de vacas magras. O faraó tem um sonho daquelas 7 vacas que saem do rio Nilo, começam a pastar entre os juncos do rio Nilo, e aí de repente 7 vacas magras saem também. O faraó diz assim, quando ele vai contar o sonho, as vacas magras eram feias, tão feias que eu nunca vi vaca tão feia. Deve ter ficado impressionado com o sonho, né? E aí as 7 vacas magras comem as vacas gordas. Depois acontece a mesma coisa com espigas. 7 espigas de um mesmo pendão saem lindas e maravilhosas. Depois outras 7 são feias que dói, vão lá e comem as espigas gordas. E o faraó fica lá perdido. Aí quando o cara lembra, caramba, lembrei, tinha um cara lá na cadeia, quando eu estava preso, que pode ajudar a interpretar o sonho. Chama o cara. E eu acho interessante porque José diz assim, o Deus Todo-Poderoso te deu um sonho. Eu acho relevante porque, às vezes, a gente de forma muito ingênua, acha que Deus fala só com Israel, né? A gente esquece que é o próprio Deus falando com o faraó. Mais adiante é o próprio Deus que também vai dar um sonho a Nabucodonosor. Porque Deus é Deus, livre, desimpedido, para falar com quem quiser, na hora que quiser, do povo que for, da raça que for, da religião que for, porque Deus não é preso a essas questões que são nossas. Mas voltando, aí José ouve o sonho e diz, o Deus do céu te deu um sonho. Vou interpretar o sonho. A interpretação é sim, como a gente já sabe, 7 anos muito bons, depois 7 anos muito ruins, então se prepare para os bons anos. Nós já sabemos dessa história. Muito bem. Vem os 7 anos bons, guarda muita coisa ali, para se preparar para os 7 anos ruins que vêm. E aí vem os 2 primeiros anos ruins. Muito bem. Em todo mundo conhecido. A família de José, os irmãos, o pai, estão lá em Canaã, bem distante. E a fome chega lá. E o pessoal começa a passar fome. E aí o pai, Jacó, fala assim, o que vocês estão me olhando aí? Ouvi dizer que tem comida lá no Egito. Por que vocês não vão lá comprar comida? E aí agora eu queria comentar com vocês o seguinte. Eu sei que é difícil. Mas tenta olhar para a história que vem agora com o olhar dos irmãos. Presta atenção no que a gente vai ler e tenta entrar, faz de conta que você é Judá. Faz de conta que agora você é Levi. Você não é José, você não está lendo. Tenta entrar e faz de conta que você é um dos irmãos. Então, seu pai falou assim, está faltando comida. Tem comida lá no Egito. Então, vamos lá para o Egito comprar comida. Muito bem. Quando eles vão comprar comida, eles chegam lá para comprar. E aí eu queria que você pulasse comigo, lá para Gênesis ainda, no capítulo 42.
Então, o pessoal vai lá comprar comida, joia. Versículo 6, José era o governador do Egito. E ele vendia trigo a todo o povo da terra. Olha para mim aqui um minutinho. Agora, não é aquele José que a gente está acostumado. Agora, inclusive, tem outro nome, Zafenate Paneia. Faraó ficou tão impressionado, a expressão que Faraó usa é a seguinte: não há dúvida que o Espírito de Deus está em você. É a expressão que Faraó usa. Então, é você a pessoa que eu vou colocar para cuidar de tudo. Mas só que é o seguinte, seu nome agora é outro, Zafenate Paneia. E o detalhe, vou escolher para você uma mulher excelente. Vou escolher para você a mulher do sacerdote, sacerdote Potífera. Potífera, assim como Potifar, é nome de homem. Então escolheu uma sacerdotisa também para ser mulher dele, e lá ele tem filho. Só uma curiosidade, essa história começou com José com quantos anos? Agora ele tem 30. 30 anos. Ele assume essa posição aos 30 anos. 13 anos de história perdida, né, gente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. 13 anos de uma história que não perdeu o seu controle. 13 anos de história cujo propósito sempre foi o mesmo. 13 anos de uma história que só pode ser compreendida se os nossos olhos não estiverem olhando da terra para a terra, mas estiver do invisível para o invisível, a partir do eterno. Então, 30 anos. E essa turma agora está ali. Olha para José, ele tem aquela maquiagem egípcia, cabelo raspado, como é típico dos egípcios. Os egípcios mais ricos raspavam o cabelo, colocava aquela coisa que parecia uma peruca, né, mostrando um cabelo assim descendo, todo pintado. Está lá José, anel que o próprio faraó deu para ele, para dizer quem manda. Está lá. E aí os irmãos chegam para comprar comida. E aí acontece o seguinte, no versículo 6, quando os irmãos chegaram, eles se curvaram diante dele. Vocês já viram essa história? Quando? 13 anos atrás, num sonho. Só que eles não estão se curvando como quem se curva diante de um rei. Eles estão se curvando em respeito a um homem que está ali para vender para eles comida. Isso vai acontecer mais umas 2 ou 3 vezes. Eles vão se curvar diante de José sem saber que era José. Mas entendam, eles não estão se curvando diante de alguém que reina sobre eles. Eles estão se curvando diante de alguém que vai dar para eles salvação. Uma salvação para a vida deles. É ele que vai salvar todo aquele clã. E eles percebem isso. E eles refazem a leitura dessa história, como a gente já sabe. Só que eu queria que você fizesse aquilo que eu falei. Pensa que você é Levi. Pensa que você é Judá. E está olhando aquela situação e não está reconhecendo o cara lá. A gente já sabe. José faz um jogo duro. Não vai dar tempo da gente entrar nesse detalhe. Mas José faz o seguinte. Vocês estão com conversa. Vocês 10, quem são? Vocês são espiões. Vocês estão aqui para olhar quais são as nossas fragilidades no Egito e depois voltar para dar um jeito de nos roubar. Então vocês estão aqui como espiões buscando alguns caminhos aí. E os irmãos falam, não, nós somos de uma mesma família, nós somos filhos do mesmo pai. Na verdade, nós éramos 12. Um animal acabou com ele, destruiu todo ele. Tem um mais novo que está com o papai lá em casa, mas nós somos filhos do mesmo pai, nós não somos um bando de espiões, não. E José pega pesado, duvido. Conversa. Se vocês de fato são filhos do mesmo pai, então volta um de vocês e traz o mais novo. Mas enquanto isso, todo mundo está preso. Todos presos. Aí todos estão presos, ficam 3 dias presos. Aí José volta e fala assim, não, eu tenho temor a Deus. Vou fazer o seguinte, vou deixar um só de vocês preso. Prende aquele dali, Simeão fica preso. Vocês todos voltam. E aí tragam de volta o filho mais novo do pai de vocês. Tragam de volta o irmão mais novo de vocês. E aí eu vou acreditar que essa história é verdadeira. Olhem para essa história com o olhar de um dos que estão ali. Porque José está sabendo o que está acontecendo. Eles não. José, quando conversa com eles, conversa em egípcio, coloca um tradutor no meio do caminho. Eles não estão tendo noção dessa história. E esse é o meu ponto. Eles não estão entendendo a história deles. E aí vai acontecer algo que vai mexer com todos eles. Quando eles começam a viver esse momento, eles viram e falam assim, está vendo? O
que está acontecendo com a gente aqui é por causa daquilo que nós fizemos com o nosso irmão lá atrás, 13 anos atrás. Está vendo? A gente lembra bem a angústia dele, quando a gente tirou ele da cisterna, ele pedia para a gente de forma angustiada que a gente não fizesse o que a gente fez. Agora nós estamos pagando por isso. O Rubem levanta e fala assim: eu falei para vocês não fazerem isso, eu saí um pouquinho, vocês venderam o menino, vocês não deviam ter feito isso, agora nós estamos aqui sendo punidos por aquele sangue. Aonde eu quero chegar? Vocês estão entendendo a leitura deles? A leitura deles qual que é? De que a vida tem a ver com o que eu faço de certo ou de errado. Aí alguém pode falar assim: ué, mas a vida não é isso? Eu queria te dizer, não. Não é. A vida é propósito. A vida não é retributiva. Ninguém aqui mereceu nascer aonde nasceu. Ninguém fez por merecer a saúde que tem. Ninguém aqui fez por merecer a cognição que Deus te deu. Ou fez? A vida não é mérito. A vida não é aquilo que eu faço de certo ou aquilo que eu faço de errado. A vida é propósito. Os irmãos estão olhando para aquela história e estão perdidos. E aí vai ficar pior. Porque José manda eles de volta, no meio do caminho, eles abrem o saco de comida e percebem que o dinheiro está lá dentro. Aí eles, pronto. Além de tudo, vamos passar por ladrão. Agora nós estamos enrolados. Chegam para o pai e falam: olha só o que aconteceu. Aí eles voltam lá no Egito, porque a fome continua. Convencem o pai de que devem levar o irmão mais novo. Volta com o irmão mais novo. Quando eles voltam com o irmão mais novo, eles já estão lá assim, bem assim, morrendo de medo de alguma coisa acontecer. José manda pegar eles e fala assim: leva lá para casa. Aí eles pensaram: não, agora enrolou. O cara já percebeu que o dinheiro voltou com a gente, está achando que a gente é ladrão, vai transformar todos nós em escravos e vão para casa. Antes do José chegar, eles chamam o administrador da casa e falam assim: olha, seguinte, nós não sabemos o que aconteceu. Quando a gente voltou, a gente abriu o saco e o dinheiro estava lá de volta. Mas a gente trouxe o dobro aqui para pagar. Aí o cara fala assim: de vocês eu recebi. Se vocês estão com o dinheiro de volta, agradece a Deus. Agradece ao Deus de vocês. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com a cabeça deles? A cabeça deles qual que é? Eu faço coisa boa, eu sou retribuído com coisas boas. Eu faço uma coisa errada, sou retribuído com coisa errada. De repente, eles são retribuídos sem ter feito absolutamente nada. E a cabeça deles vai à loucura. Mas a história não termina aí. A história continua, porque José dá para eles comida e eles voltam todos. No meio do caminho, José, propositadamente, manda colocar no saco deles lá a taça que ele tomava vinho. Exatamente no saco do Benjamim, do irmão mais novo. Propositadamente. E aí, um cara vai atrás, o administrador vai, vira para eles e fala assim: como é que vocês podem fazer isso? Eles fazer o quê? Fizemos nada, estamos voltando para casa aqui, tranquilo. Como é que vocês podem, olha a expressão, como é que vocês podem retribuir o bem com o mal? Eles falam: de onde? Você está ficando doido? Fizemos nada não. Vocês roubaram a taça do meu senhor. Roubamos não, de jeito nenhum. Se algum de nós roubou aqui, que seja transformado em escravo, que seja morto. Ah, é? Então vamos abrir. Do mais novo para o mais velho. Vai abrindo, do mais velho para o mais novo. Aí o mais novo vai, está lá a taça. Aí eles voltam para casa. O que eles estão pensando? Ué, estamos sendo retribuídos com o mal de alguma coisa que nós não fizemos. Estão percebendo a bagunça que está na cabeça deles? Essa também está na nossa cabeça. Nós também estamos raciocinando as nossas vidas a partir daquilo que a gente faz de certo ou de errado, ao invés de buscar compreender as nossas vidas a partir do propósito que Deus tem para ela, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo o que está acontecendo. O final dessa história é que José vira para eles, e aí eu termino aqui. José vira para eles lá no capítulo 45, se você puder acompanhar comigo. José vira para eles, versículo 3, e diz assim: vamos acabar com essa brincadeira aqui, eu sou José. Versículo 3 diz: eu não sou Zafenate Paneah. José diz assim: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram
pasmos. Gente, imagina a cena. Eles não perceberam desde o início que era José que está ali. Aí José se revela, sou José. E o papai, está bem? Aí eles, sem chão, perdidos ali no meio daquela história. Aí versículo 4 diz assim, José, chegue mais perto, meus irmãos. Quando eles se aproximaram, José disse o seguinte, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Aí eles devem ter pensado, nó, agora enrolou, hein? A nossa vida é fundamentada naquilo que a gente faz de certo ou de errado. Mas aí José diz assim, ó, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, meus irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá. Essa história que vocês estão achando que foram vocês que me venderam, vocês que fizeram isso, fizeram aquilo, eu queria dizer, não foram vocês. Mas sim, o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Em outras palavras, eu não entendi nada, mas eu sei que essa história não está descontrolada. E há propósito por trás dela. No meu caso, José, é administrar tudo, inclusive para a salvação de vocês. Foi Deus que me mandou para cá. Entenderam? Esse é o ponto. Mas eu estou falando de José para falar de nós. Porque nós estamos raciocinando as nossas vidas a partir de qual história? A partir de qual autor? A partir de qual dimensão? A nossa vida é o que nós estamos vendo? Ou a nossa vida é o que nós estamos vendo e o que nós não estamos vendo? Porque o que nós estamos vendo é passageiro, é temporal, é efêmero. O que nós não estamos vendo é eterno. Essa história continua, essa é uma história que vai longe. Eu vou lá para o último capítulo para terminar, se você quiser acompanhar junto comigo, talvez um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Quando o povo vai todo para lá, todo mundo, Jacó, vai todo mundo para lá, e aí Jacó morre. Quando Jacó, o pai do clã, morre, quando o chefe morre, os irmãos falam assim, acabou, agora José vai mostrar quem ele é. Papai morreu, não tem nada que impede que José desconte tudo o que ele fez. E aí, versículo 15, capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. O raciocínio dos irmãos ainda é a de uma vida que retribui. Eles ainda não entenderam. Então mandaram um recado a José, antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os seus erros e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Olha só, eles vieram com artimanha, seguinte, papai morreu, mas antes do papai morrer, ele mandou um recado para você, que era para você perdoar a gente. Aí, José, versículo 19, chorou, porque eles não estavam entendendo a história deles. Eles ainda não tinham percebido que eles eram os pais de Israel. Eles ainda não tinham percebido que a vida deles tinha sido salva, porque a vida deles tinha propósito. Esses 12 vão ser os chefes das 12 tribos de Israel. É daqui que vem Jesus, é daqui que vem Judá, é daqui que vem o leão da tribo de Judá. É daqui que vem Benjamim, é daqui que vem Saul, é daqui que vem Paulo, é daqui que vem Pedro. Eles não tinham percebido. Vocês foram salvos para entender que a partir de agora, vocês é que vão salvar muitos. Vocês não captaram ainda, e aí José chorou, pelo seguinte, não tenham medo, eu estarei no lugar de Deus. Vocês não entenderam? Não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A impressionante capacidade do Senhor Criador de transformar o mal em bem continua atuando nas nossas vidas hoje. Então tem muita coisa má que acontece com a gente, mas Deus tem a impressionante capacidade de transformar todo o mal em bem, para que todos nós possamos, consciente ou inconscientemente, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Espero que seja consciente. Espero que seja de forma 100% consciente. Quero terminar, mas eu não posso terminar sem voltar ao início dessa história. Porque essa história tem um início que quase passa batido. Em especial, quero terminar no dia de ceia, lembrando para vocês o seguinte: lá atrás, bem atrás, no primeiro capítulo dessa história, os irmãos de José fizeram uma coisa que nem eles perceberam. Mas essa é a marca registrada da vida de José, e é a nossa. Lá atrás, os irmãos, ao tirar a veste de José, molharam a veste dele no sangue de um animal que foi morto. José nunca viu isso, assim como nós também não. Mas as nossas vestes também foram lavadas no sangue do Cordeiro. E é por isso que todos nós aqui temos propósito. É por isso que as nossas vidas, embora não sejam entendidas, não estão descontroladas. É por isso que eu não consigo entender determinadas mortes que estão ao nosso redor. Eu não consigo entender os acidentes que de vez em quando acontecem. Eu não consigo entender determinadas doenças. E não vou entender. E vou morrer sem entender. Mas não está fora de controle e fora de propósito. Embora eu não entenda, eu posso me submeter à vontade de Deus, que pode, como no caso de José, não parecer boa, mas é. Não é boa no tempo, mas é boa na eternidade. E é essa que interessa. É essa, de fato, que nos interessa. A história de José foi marcada no dia em que a roupa dele foi lavada no sangue de um bode expiatório. As nossas também. As nossas roupas foram lavadas no sangue de Jesus muito antes que nenhum de nós aqui estivesse aqui. E é por isso que nós vamos celebrar a ceia. A ceia é a celebração histórica do momento eterno. Para que todos nós sejamos lembrados. Todos nós estamos aqui para, como José, salvar a vida de todas as pessoas que Deus colocar nas nossas vidas. Porque nós já entendemos que nós fomos salvos. Amém? Então, deixar o meu irmão aqui conduzir esse período de ceia. Amém. Na verdade, eu vou fazer um desafio aqui para aproveitar esse momento e vou até pedir que o Mateus celebre a ceia aqui para a gente hoje. Mas eu queria lançar esse desafio para a gente compreender tudo isso que o Cláudio ministrou aqui para a gente hoje e isso tomar lugar no nosso coração. Porque sem perceber, e eu tenho certeza que nós não conversamos sobre isso, não sei se ele pensou sobre isso, mas a gente veio de preto para celebrar a morte. Você não pensou, não? Eu também não, só pensei a hora que eu vi você e eu de preto, falou, não, então tem alguma coisa. A gente veio para celebrar a morte. Qual morte? Tem algo que é comum a todos nós. Eu não tenho dúvida nenhuma, que todos nós enfrentaremos um desafio hoje, e que é igual a todos. E aí calma, que essa é a parte importante, porque a gente já falou semana passada, a gente fez essa convocação, e nós precisamos reafirmar isso aqui hoje. Deus nos conduziu para reafirmar uma mesma mensagem de uma forma distinta. Amém? Sobre uma releitura de onde? Das nossas vidas. O cumprimento desse desafio nosso hoje não é acertar a pessoa. Quando o Cláudio fala que esse encontro com o futuro é como se a gente trombasse com vidro, é porque nós temos a capacidade
de achar que o que vai garantir o nosso futuro é acertar a pessoa. E a igreja continua achando que ela não tem um rei que governa as nossas vidas. E continua pedindo para o povo escolher alguém dentre eles para nos governar. E aí Deus precisa passar 2 finais de semana lembrando para a gente que não é isso. Que não é sobre se você vai acertar a pessoa que vai nos salvar. Que Deus quer saber, como o Cláudio falou aqui no final, é se cada um de nós, na hora de ir cumprir com qualquer dever das nossas vidas, seja hoje, seja qualquer dia, o nosso corpo está molhado por um sangue. Então, que se daqui 30 anos as coisas não fizerem o menor sentido para a gente, ainda assim, eu terei convicção de que as minhas vestes foram lavadas pelo sangue. E de que as minhas decisões, a todo instante, era de alguém que morria para si, para viver a Cristo. Então, que não importava a decisão que eu tomava, mas com qual coração eu tomava essa decisão. Então, aí eu vou lembrar para vocês uma parábola lá de Mateus, que tem a ver isso com um pouquinho que o Cláudio falou no final, para passar para Mateus, que os fariseus vão encontrar Jesus e questionar ele: olha, por que seus discípulos não seguem os mandamentos? Por que eles não lavam a mão antes de comer? E aí Jesus vira para ele e fala o seguinte: vocês são muito hipócritas, gente. Vocês são muito hipócritas. Porque vocês são capazes de, ao mandamento de falar que honrar o teu pai e tua mãe, vocês são capazes de, em nome das suas tradições, dizer o seguinte: eu já ofertei a Deus o que precisava, então pai e mãe, não tenho mais nada a ver com vocês. E não tenho responsabilidade sobre vocês. É isso que Jesus fala. E aí Jesus conclui o seguinte: sabe por que vocês estão assim? E aí Jesus usa uma passagem de Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A nossa ceia, o nosso sangue, o nosso corpo, não é para a gente descobrir quais são as regras para acertar no modelo. O nosso problema, que foi sempre o único problema de qualquer ser humano, é decidir a partir da sua própria vida o que é certo ou errado fazer. Isso é capaz de, inclusive, produzir uma tradição gigante, que quando o Messias vem, todo aquele povo fariseu não consegue reconhecê-lo. Porque já era tanta regra que eles tinham criado, que eles não davam conta de ver os sinais daquele que seria o sacrifício em favor de todos nós. Amém?